Que alegria, mais um devocional. Obrigada a você que me acompanha por aqui, que compartilha os meus vídeos, que está olhando a sua vida de uma maneira diferente. Obrigada pela sua confiança. E se você ainda não está inscrito, se inscreve aqui, porque todos os dias nós postamos uma reflexão acerca do devocional Uma Vida com Propósito de Rick Warren. Então hoje nós temos como título Crescendo por meio da tentação. E o autor traz Tiago 1,12, um versículo que nos diz assim: Feliz é o homem que não cede e continua fiel quando é provado, porque depois receberá como recompensa a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. E depois uma frase de Martinho Lutero que diz assim: Minhas tentações têm sido minhas mestras em teologia. Toda tentação é uma oportunidade para fazer o bem. Olhar para aquilo que nos acontece, para os desafios, as adversidades, as tentações, como algo que nos faz crescer. Isso nos torna diferentes. Isso nos torna filhos do Altíssimo. E o autor continua: No caminho do amadurecimento espiritual, até mesmo a tentação se torna um degrau, em vez de uma pedra de tropeço. Quando você percebe que ela é uma oportunidade tanto para fazer a coisa certa, quanto para agir de maneira errada. A tentação apenas apresenta uma escolha. Embora seja a principal arma de Satanás para destruir você, Deus quer utilizá-la para fortalecê-lo. Toda vez que você escolhe fazer o bem, em vez de pecar, está desenvolvendo o caráter de Cristo. E eu trago essa reflexão para o nosso dia a dia dentro da nossa casa. Quantas vezes nós deixamos a tentação entrar dentro do nosso lar, nós enquanto mulheres que temos a função de edificar o nosso lar, que temos o poder de edificar o nosso lar, e acabamos deixando Satanás entrar, porque damos ouvido aos nossos pensamentos, muitas vezes pensamentos maléficos, de ficar fuçando o celular do marido, de achar que tem coisa onde não tem. E aí você começa uma busca, e sempre que você busca algo que você procura, você vai achar. Então, não deixe a tentação tomar conta de você. Use isso como um degrau. Use isso para se fortalecer na fé, desenvolvendo o caráter de Cristo. E o autor continua: Para compreender isso, você deve primeiro identificar as qualidades do caráter de Jesus. Uma das mais concisas descrições de seu caráter é o fruto do Espírito. Quando o Espírito Santo controla a nossa vida, ele produz os seguintes frutos em nós: amor, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Essas 9 qualidades são uma expansão do grande mandamento que constitui uma bela descrição de Jesus Cristo. Ele concentra de modo perfeito uma única pessoa, o amor, a alegria, a paciência e todas as outras virtudes mencionadas. Ter o fruto do Espírito Santo é ser semelhante a Cristo. E como se tem o fruto do Espírito Santo? Vivendo em intimidade, em conexão com Deus, no seu secreto, todos os dias, lendo a palavra, orando, jejuando, estudando. É dessa forma que você se torna uma pessoa que, onde quer que você vá, você leva a luz do Espírito Santo. E você se torna fruto do Espírito, tendo esse caráter de Cristo na sua prática, no seu dia a dia e nas suas escolhas. E depois o autor continua: Como, porém, o Espírito Santo produzirá em sua vida esse fruto com 9 qualidades? Ele as cria de modo instantâneo? Será que um dia, ao se levantar pela manhã, você será repentinamente abastecido de forma plena por essas características? Não. O fruto sempre se desenvolve e amadurece lentamente. Um novo hábito, um novo estilo de vida, uma nova maneira de agir e de escolher estar na presença de Deus, do nosso Pai. Essa afirmação é uma das mais importantes verdades espirituais que você poderá aprender. Deus desenvolve o fruto do Espírito em sua vida,
permitindo que você vivencie situações nas quais será tentado a exteriorizar uma qualidade exatamente oposta. Quando você for tentado, por exemplo, a expor raiva, você pode escolher expor a paz. Se você tiver o fruto do Espírito, você vai expor a paz, que é uma das características. Então, se você for tentado a trair, a mentir, use a fidelidade, que também é um fruto do Espírito. E você pode ressignificar a tentação que vier a você. E você pode escolher comandar da forma com que o Espírito Santo quer que você comande a sua vida. E aí o autor dá um exemplo. Deus nos ensina a amar, pondo pessoas desagradáveis a nosso redor. Amar pessoas agradáveis e que ainda por cima são amáveis conosco não exige de nós nenhum esforço, nenhum caráter. O Senhor nos ensina a verdadeira alegria no meio da aflição, quando nos voltamos para Ele. A felicidade depende de circunstâncias externas, mas a alegria fundamenta-se no relacionamento com Deus. O relacionamento que nós temos falado tanto aqui neste devocional. Ter um relacionamento com Deus não é ter um dia na semana de conversa com Ele ou ir até a igreja. Ter um relacionamento com Deus exige hábitos diários, o seu secreto diário com Ele. Não é uma vez por semana. Da mesma forma, a paciência é desenvolvida em situações nas quais fomos forçados a esperar, enfrentando a tentação de nos entregarmos à ira por causa do nosso pavio curto. Então, quando a tentação vier, exerça o fruto do Espírito, porque ele vai dar a você sempre a oportunidade de escolher a situação oposta para externar a sua ação como frutos do Espírito. Lembre-se sempre disso. E quando você estiver fazendo suas orações, nunca peça a Deus paciência, porque se você pedir paciência, que é um fruto do Espírito, você vai colher tempestades, porque ele vai trazer a tempestade na sua vida para que você exerça a sua paciência. Então, cuidado com o que você pede. E sempre que vier a tempestade, a ira, use o fruto do Espírito, que é a paciência. E aí, o autor ainda explica como a tentação se manifesta. É bom saber que Satanás é absolutamente previsível. Ele tem usado uma estratégia e os velhos truques desde que o mundo foi criado. Todas as tentações seguem um padrão idêntico. Olha que interessante. É por isso que Paulo declara: estamos bem familiarizados com seus esquemas malignos. A Bíblia ensina que a tentação segue um processo de 4 etapas, que Satanás fez uso na tentação de Adão e Eva, tanto quanto a Jesus, quando ele tentou Jesus. A primeira etapa, Satanás identifica um desejo dentro de você. Pode ser um desejo pecaminoso, como o de vingança, ou controlar os outros. Pode ser um desejo normal e legítimo, como o de ser amado, ser valorizado, sentir prazer. A tentação começa quando Satanás sugere, com um pensamento, que eu já tinha falado aqui ainda há pouco, que você ceda a um desejo maléfico ou realize um desejo legítimo da maneira errada e na hora errada. Cuidado com os atalhos. Frequentemente são tentações. Satanás sussurra: você merece isso, você deve ter isso agora. Será emocionante, gratificante e fará que você se sinta melhor. E aí você faz e erra. E ele fica feliz. Costumamos pensar que a tentação está a nosso redor, mas Deus diz que ela começa dentro de nós. Se você não tiver o desejo interiorizado, a tentação não tem como atraí-lo. Ela sempre começa na mente, não por meio de circunstâncias. Jesus disse: pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Está na Bíblia. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Isso foi palavras de Jesus. Tiago afirma que existe um exército inteiro de maus desejos dentro de você.
Olha só, um exército inteiro de mau desejo. Então, cuide dos seus pensamentos e daquilo que você deseja. A segunda etapa é a dúvida. Satanás tenta fazê-lo duvidar do que Deus disse sobre o pecado. Será que é mesmo errado? Será que Deus realmente proibiu fazer isso? Será que não é possível que Deus tenha proibido isso para o outro povo, em outra época, e para mim pode? Deus não quer que eu seja feliz? A Bíblia é clara e adverte: cuidado, não deixem os maus pensamentos e as dúvidas levarem algum de vocês a se afastar do Deus vivo, ou seja, a pecar, a errar e a ceder a Satanás. A terceira etapa é o engano. Satanás é incapaz de falar a verdade, por isso é chamado pai da mentira. Não minta. Cuidado, quando você mente, você está fortalecendo o pai dela. Qualquer tipo de mentira, exagero é mentira, uma mentirinha pequenininha, como por exemplo, tô chegando e você ainda nem saiu de casa. Só uma mentirinha. Mentira é mentira, independente do tamanho dela. E o pai da mentira é Satanás. Não se esqueça nunca disso. Tudo que ele lhe disser será falso ou nada além de meia verdade. Ele oferece a mentira em substituição ao que Deus já diz em sua palavra. Satanás diz: você não vai morrer. Você será mais sábio do que Deus. Você pode não ser punido por isso. Ninguém vai saber. Isso vai resolver seus problemas. Além do mais, todos estão fazendo isso. É comum, é normal, vou fazer também. É um pecado insignificante, é tão pequenininho. Mas um pecadinho é como uma gravidez recente. Acabará aparecendo. E quando você comete um, você daqui a pouco comete outro e outro e outro. Quando você vê, você já está fazendo o que você não quer fazer, o que não pode ser uma escolha sua. E a quarta etapa é a desobediência. Aqui a coisa pega, né? Desobediência. Você acaba agindo de acordo com a ideia que vinha cogitando na mente. O que começou como uma ideia nasce como uma conduta. Você cede a qualquer coisa que chamar sua atenção. Acredita nas mentiras de Satanás e cai na armadilha sobre a qual Tiago nos alerta. As pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos. Então, desse desejo, fazem com que o pecado nasça, e o pecado, quando já está maduro, produz a morte. Não se enganem, meus queridos irmãos. O pecado produz a morte. Se não morte de corpo, morte de espírito, que é o pior de todos, porque é o espírito que vai ficar para a vida eterna. É lá que nós vamos escrever o restante da nossa história. E aí, o autor traz então, superando a tentação. Como é que a gente faz isso? Primeiro passo, recuse-se a ser intimidado. Muitos cristãos são aterrorizados e aviltados por pensamentos tentadores. Olha só essa palavra. Sentindo-se culpados por não estarem fora do alcance da tentação. É como se fossem instigados a pecar. Eles sentem vergonha pelo simples fato de terem sido tentados. Sinal de que não entendem o verdadeiro significado da maturidade espiritual. Você jamais se livrará da tentação se você não for maduro espiritualmente. E como se tornar maduro? Novos hábitos, secreto com Deus, intimidade, jejum, oração, estudo da palavra. Todos os dias. Todos os dias. E ele continua. Em certo sentido, você pode considerar a tentação um elogio. Satanás não precisa tentar aqueles que já fazem a vontade dele, pois já lhe pertencem. Quando você cede à tentação de Satanás, ele não está nem aí para você, porque você já cedeu mesmo e você continua cedendo. Quando que ele vai tentar você e você vai perceber? Quando você estiver fazendo a vontade de Deus, porque ele não quer perder a sua alma. Só que Deus está de braços abertos, esperando você. Então seja sábio, amadureça espiritualmente para que você não deixe Satanás, através da tentação, entrar na sua vida. E o autor então continua. Muitos não sabem a diferença entre atração física ou excitação sexual. Aqui é um exemplo, né? E lascívia. Não são a mesma coisa. Deus fez de cada um de nós ser um
sexuado. E isso é bom. Atração e excitação são reações naturais e espontâneas do corpo, uma inclinação afetiva concedida por Deus como resposta à beleza física. A excitação é uma resposta de Deus à beleza física um do outro, do homem e da mulher. Já a lascívia é uma atitude deliberada do desejo. É a escolha de comprometer sua mente com algo que você gostaria de fazer com seu corpo. É o tal do em nome do prazer tudo pode. Você pode se sentir atraído sem escolher pecar pela lascívia. Os homens cristãos, principalmente, sentem-se culpados quando os hormônios, que foram concedidos por Deus, exercem o devido efeito fisiológico. Quando reparam uma mulher atraente, presumem que isso já é lascívia e sentem-se envergonhados e culpados. No entanto, atração não equivale a desejo sexual ilícito até que você comece a insistir nisso. Tenha muito claro o que é a cobiça, para que você peque como uma ação, né, de cobiçar o outro, o corpo do outro, e também a falta de respeito com o seu corpo. E aí você acaba cometendo o pecado. Mas se você é consciente e você sabe o que Deus fala na palavra, você está fazendo o que precisa ser feito e agindo da forma com a sua natureza, conforme, né, o que Deus nos criou. Na verdade, quanto mais próximo de Deus você fica, mais Satanás se esforça para tentá-lo. No instante em que você se torna filho de Deus, Satanás, como assassino de aluguel, fecha um contrato para acabar com você. Olha só, você agora é inimigo dele. Por isso, conspira para a sua derrocada. E nós vamos derrotá-lo, em nome de Jesus. Olhando para os nossos as nossas ações, as nossas escolhas, nós vamos derrotá-lo. Você vai derrotá-lo. Eu creio nisso. E aí o autor continua. Às vezes, quando você está orando, Satanás sugere um pensamento mau ou bizarro, apenas para distraí-lo e envergonhá-lo. Não fique assustado ou envergonhado com isso. Entenda que Satanás teme suas orações e tentará de tudo para interrompê-las. Em vez de ficar se condenando com indagações do tipo: como pude pensar uma coisa dessas? Considere isso como uma distração provocada pelo inimigo e volte imediatamente a se concentrar em Deus. Aqui vem a consciência. Quando você estuda, quando você se dedica, quando você decide viver em santidade, você tem a consciência de que fez errado. Então você imediatamente volta, se concentra e faz o que você escolheu fazer, que é viver em espírito. E daí depois tem outro tema, né? Reconheça seu padrão de tentação e prepare-se. Você precisa se conhecer. Porque quando você se conhece, você sabe como Satanás vai tentar você. Então você já está preparada. Você já sabe como ele vem, então você já se prepara e você já age contrariamente àquilo que ele quer que você faça, para que você não peque. Há situações que o deixam mais vulnerável às tentações do que outras. Algumas circunstâncias farão você tropeçar quase imediatamente, enquanto outras não incomodarão muito. São situações preparadas para atracar seus pontos fracos, e você precisa também identificá-los, pois Satanás os conhece. Por isso, é tão importante o autoconhecimento, para você se perguntar: o que faz você pecar? O que faz você ter pensamentos pecaminosos? Para que você não deixe brecha para que o inimigo entre. Lembre-se sempre disso. E aí vem um outro ponto. Peça ajuda a Deus. O céu tem uma linha direta 24 horas para emergências. Deus quer que você peça ajuda quando a tentação estiver muito forte. Ele diz: e clame a mim no dia da angústia. Eu o livrarei e você me honrará. Olha que lindo isso. Chamo isso oração micro-ondas, porque é rápida e objetiva. Socorro, Deus! Quando bate a tentação, você não tem tempo para uma conversa longa com Deus. Simplesmente clama por socorro e ele socorre você, tenha certeza disso. Davi, Daniel, Pedro, Paulo e milhões de outros fizeram esse tipo de oração instantânea, pedindo ajuda na hora da aflição. E Deus, assim, os atendeu um a um, porque Ele é nosso Pai, um Pai que ama, um Pai que está presente.
24 horas. Lembre-se sempre disso. Em outras ocasiões, podemos ficar envergonhados de pedir o auxílio divino, porque continuamos a ceder à mesma tentação repetidas vezes. Deus, porém, jamais se irrita conosco, nem se aborrece ou perde a paciência se continuamos reconhecendo a Ele. A Bíblia diz: tenhamos confiança e cheguemos perto do trono divino, onde está a graça de Deus. Ali receberemos misericórdia e encontraremos graça sempre que precisamos de ajuda. O amor de Deus não se esgota. Deus é amor. E sua paciência permanece para sempre. Se você tiver de clamar pela ajuda de Deus 1000 vezes por dia, a fim de derrotar uma tentação em particular, Ele ainda estará ansioso por lhe demonstrar misericórdia e graça. Então não hesite. Se você precisa, peça, porque Ele atenderá. Nós temos um Pai muito bondoso, que não se irrita conosco. Ainda bem que Ele não se irrita, porque muitas vezes nós insistimos em errar, insistimos em pecar, mesmo sabendo o que estamos fazendo. E quando isso acontecer, peça ajuda na aflição, que Ele olha por você, porque Ele é um Pai que ama, e essa é a prova da sua fé. Deus vai recompensar você com a vida eterna. Acredite nisso. E com essa reflexão nós terminamos esse devocional, e o tema para reflexão deste devocional deste dia: toda tentação é uma oportunidade para fazer o bem. E o versículo: Deus abençoa as pessoas que pacientemente suportam a provação. No final receberão a coroa da vida de Deus, da vida que Deus prometeu a todos os que o amam. Tiago 1,12. E a pergunta: que atributo do caráter cristão posso desenvolver para derrotar minha maior tentação? Responda essa pergunta. Reflita sobre o que conversamos aqui, e que o seu dia seja verdadeiramente um dia abençoado, e que você possa, a cada tentação, enxergar o propósito de Deus e fazer o que Ele quer, para que você desenvolva os frutos do Espírito e reaja e haja de forma contrária àquilo que o inimigo quer. Que nós tenhamos um dia abençoado, e eu espero você amanhã.